Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possamos estar preparados para esses últimos dias. Se você quiser assistir os vídeos que estou mandando aí no Instagram e no YouTube, assista, porque eles estão derrubando os meus vídeos. De 400 e pouco, só estava olhando agora, só tem 394 publicações. Só hoje derrubaram 3 vídeos, não sei nem quais são. Mas se você quer assistir, assista enquanto ainda tem. Porque a perseguição já começou há muito tempo, só que está acelerando. Então vamos para esse vídeo, para esse estudo, né? Que o Senhor me deu hoje. O título dele é O Bom Pastor. É no Salmo 23. Então vamos estudar este salmo conforme Deus me revelou. Então vamos lá. Salmo 23. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu. Por esse momento na sua presença. Eu te peço, Pai, que o Senhor coloque a sua palavra na minha boca para me transmitir ao teu povo, que Satanás não tem poder nenhum de atrapalhar a tua palavra ser pregada em todo o mundo onde o Senhor quer. Eu repreendo todo o mal no nome de Jesus. Amém. Então, Salmo 23, versículo 1, nos diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, Davi, ele escreveu esse salmo e ele está dizendo que o Senhor é o pastor dele e que nada vai faltar, porque nada faltará para ele. Então, o Senhor, Davi está dizendo que o Senhor era o pastor dele. E o Senhor também é o nosso pastor. Então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor é o seu pastor, se o Senhor é o meu pastor, então nada vai faltar para nós. Mas se ele é o meu Senhor e o seu Senhor, é porque nós estamos obedecendo ele como Senhor. Então o servo obedece ao seu Senhor. Se não estamos obedecendo a Jesus como nosso Senhor, ele não é o nosso Senhor. Para ele ser o nosso Senhor, nós temos que lhe obedecer como Senhor. Então ele é o nosso Senhor. Então é isso que Davi diz. Versículo 2: Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Deitar-me faz em verdes pastos. Então, verso 2, né? Davi nos diz que o Senhor era o pastor dele e nada faltaria ou faltava para ele, nem na área material como na área espiritual. Se o Senhor é o seu pastor, também não faltará nada para você, nem na área material como na área espiritual. Então nós temos duas partes, né? Nós temos a parte espiritual, mas temos a parte terrena, a parte física, o nosso corpo. Então Deus, ele cuida tanto da nossa parte terrena, que é o nosso corpo, como da nossa parte espiritual, não é? Davi não está dizendo que você não irá passar por aperto. Você pode até passar, mas o necessário você terá, se o Senhor for o seu pastor.
E para o Senhor ser o seu pastor, você precisa estar em obediência a Ele. Muitas vezes dizemos que o Senhor é o nosso pastor, mas estamos longe dele e sujeitos aos lobos. E muitas vezes os lobos nos encontram e nos deixam feridos, mas o bom pastor não desiste de nos procurar nesta escuridão, nessas trevas, neste mundo que jaz no maligno, até nos achar feridos a ponto de morrer. Então ele nos coloca em seus braços e nos leva para o seu aprisco, né? A ovelha perdida. Então o Senhor é o nosso pastor e ele veio lá do céu a nos procurar. Então, para o seu aprisco, para junto dele, e ele cuida de todas as nossas feridas. Então, Jesus, ele está conosco, né? Em Lucas 15, do 4 ao 7, então aí a ovelha perdida, né? O pastor vai atrás da sua ovelha. E Jesus veio lá do céu atrás de mim, de você. E ele nos quer perto dele. Aqui em João, capítulo 10, o versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E os versos do 14 ao 15. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. É isto que o bom pastor faz. O bom pastor veio lá do céu apacentar as ovelhas do Pai aqui neste mundo, deu a sua vida para nos tirar das mãos do lobo Satanás, para nos levar para o seu aprisco, que é o céu. Se Cristo é o nosso pastor, nós estamos nele e ele está em nós, e nada poderá nos atingir. Esse aí é o Salmo 91, do 1 ao 3, né? Acho que todos já conhecem esse salmo. Salmo 91 diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confio. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo são aqueles que são conduzidos pelo bom pastor. São aqueles que são guiados pelo bom pastor. São aqueles que estão debaixo das asas do bom pastor. Então, no verso 3 do Salmo 91, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, ele vai citando, né? Então, quem é ovelha do bom pastor, essa pessoa está seguro, pois está no esconderijo do Altíssimo, está debaixo das asas do Salvador. Então, em João 14, 20 e 21, nos diz assim: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama
será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E o verso 23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, a ovelha do bom pastor é a ovelha que está no bom pastor, e o bom pastor está nessa ovelha. E como é que isso acontece? O verso 23 de João 14. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, ele está em nós, e nós estamos nele. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está no Altíssimo. Quem é o Altíssimo? Quem é o esconderijo do Altíssimo? É o próprio Jesus Cristo. É o próprio Deus encarnado, a palavra que se fez um homem. Nós estamos em Cristo, nós estamos no esconderijo do Altíssimo, e o Altíssimo está em nós. Como ele diz no versículo 20 de João 14, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, e vós em mim, quer dizer, nós estamos nele, nós estamos no esconderijo do Altíssimo, nós estamos em Jesus, nós estamos na palavra, nós estamos no tabernáculo chamado Cristo, mas Cristo está em nós, e vós em mim e eu em vós. E como é que Cristo está em vós? Porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo está no salvo. E a palavra de Deus, a palavra do Espírito Santo é o próprio Cristo que está na sua boca. Então, Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Então, é isso que o Salmo está dizendo aqui. Então, aquele, o bom pastor, não é? O bom pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, aquele que é ovelha de Jesus, nada falta para esta pessoa, nem na área espiritual, nem na área terrena. O Senhor sempre supre as nossas necessidades. Então, o problema é que nem sempre estamos em Cristo, pois nem sempre estamos na obediência ao Pai Eterno. Ou melhor, nem sempre estamos na obediência à palavra de Deus. Então, quando é que nós deixamos de estar em Cristo? Quando deixamos de obedecer a sua palavra. Então, precisamos estar na obediência ao Pai Eterno, porque se eu estou desobedecendo a Deus, se eu estou desobedecendo a palavra de Deus, Ele não está sendo o meu Senhor, porque o servo tem que obedecer a seu Senhor. Quando saímos do esconderijo do Altíssimo, que é Cristo, então o lobo nos alcança e nos tenta destruir. Lembre, o esconderijo do Altíssimo é o templo, e o templo é Jesus, e Jesus é a palavra. E é por isso que diz, quando saímos do esconderijo do Altíssimo, quando saímos de Cristo, quando saímos da obediência à palavra de Cristo, à palavra de Deus, então o lobo nos alcança e nos tenta destruir. Então Satanás se aproveita e tenta nos destruir, como fez com Davi, como fez com Jó, como fez com
muitos outros, né? Muitos outros. Então ele tenta nos destruir. Por quê? Porque saímos do esconderijo do Altíssimo, deixamos de obedecer o nosso Senhor, deixamos de obedecer a palavra do nosso Senhor. Então, como ele não tem permissão para nos destruir, ele nos fere. Então, Satanás, ele não tem permissão para destruir os filhos de Deus, mas se estamos no pecado, ele vai nos ferir. Então, aqui em Lucas 10, nos diz assim, Lucas capítulo 10, Lucas 10, versículo 30, nos diz assim. Lucas 10, 30. E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Então, este homem era um judeu, e esse judeu, ele saiu de Jerusalém para Jericó. Então, ele saiu da presença de Deus para a presença do mal. Esses malfeitores eram demônios. Este homem era judeu e ele representa a tribo de Judá, longe do caminho de Deus. Aqui os versos, o versículo 21, aliás, os versos do 33 ao 35 nos diz assim: mas um samaritano ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntimo compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu tu pagarei quando voltar. Então, este samaritano, ele é Cristo, e ele está cuidando do homem doente. Então, o bom pastor está cuidando da sua ovelha doente. Então, a ovelha doente aqui é Judá, que estava sendo ferido, que foi ferido pelos demônios, pelos religiosos, por aqueles que não têm responsabilidade com as ovelhas, não têm compromisso com as ovelhas, e o bom pastor está cuidando destas ovelhas. Por quê? Porque o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. E a casa de Judá passou 3 anos e meio recebendo o alimento, recebendo a palavra, recebendo os cuidados de Jesus. Quando Jesus saiu, foi para o céu, ele deixou a casa de Judá na responsabilidade do Espírito Santo, que é o hospedeiro. E Jesus diz o seguinte: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu tu pagarei quando voltar. Então, Jesus, eu vou voltar. Quando eu voltar, se eu estiver devendo alguma coisa a mais, eu vou pagar. Então, o problema, continuando aqui, a nossa desobediência à palavra de Deus nos deixa sem a proteção que precisamos ter quando o lobo nos aparecer.
Então, a casa de Judá foi espancada, foi ferida, e ainda hoje está ferida, porque se afastou do bom pastor, porque desobedece ao bom pastor, porque rejeitou o bom pastor, ficou sem a proteção de Deus e foi ferido. E assim tem muitos cristãos que estão ficando sem a proteção de Deus, estão sendo feridos porque estão abandonando o seu Deus, estão abandonando o seu Senhor, estão desprezando a palavra do seu Senhor. Aqui em Isaías 59, 1, 2, nos diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então tem alguma coisa fazendo a separação entre a ovelha e o seu pastor, entre o seu servo e o seu senhor. E o que faz essa separação são os nossos pecados. E é por isso que devemos estar sempre pedindo perdão, confessando os nossos pecados ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que o lobo, Satanás, não nos alcance. O versículo 2: deitar-me-ei em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Então Davi está dizendo que o Senhor é o pastor dele, nada me faltará, nada faltará a ele. Deitar-me faz em pastos, em verdes pastos. Deitar-me faz em verdes pastos. Davi diz que o Senhor faz ele deitar em verdes pastos, mas também Deus o guia. Deus o guiava mansamente às águas tranquilas. Então ele não só tinha alimento, mas também tinha águas para refrescar, para lhe refrescar. Então, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Davi estava dizendo que ele, como ovelha obediente à palavra do Deus, do bom pastor, ele tinha bom pasto. Quer dizer, tinha tudo o que ele precisava nesta vida. Deus não deixava faltar nada para ele, não é? Então, como ovelha obediente, porque quando deixamos de obedecer o nosso pastor, o nosso Senhor, então o lobo nos alcança. Então aqui é para quem é obediente à palavra do bom pastor. Então ele tinha bons pastos, né? Vive bem tanto nesta terra, usufruindo dos bens materiais que esta terra lhe dá, como dos bens espirituais que o Pai lhe dá, nesta terra e eternamente. Então, Davi está falando disso, né? Desta prosperidade que Deus dava a ele, como sendo ovelha dele, como ele sendo servo do bom pastor, do Senhor. A verdadeira ovelha do bom pastor, que vive na palavra do bom pastor, ela vive na prosperidade de Deus. Ela nunca mendigará o pão. Deuteronômio 30, do 14 ao 18. Você pode ler lá. Então lá Deus diz: coloco 2 caminhos. Você vai escolher um, o caminho da vida e da prosperidade, ou o caminho da morte, e etc. Se você escolher.
à palavra de Deus, à obediência à palavra de Deus, então você vai ter vida, você vai ter prosperidade, você vai ter paz, você vai ter alegria, mas se não escolher, então vai ser o contrário. E Adão escolheu o contrário. E hoje nós vivemos assim, né? Mas quem tem o Senhor Jesus como seu bom pastor, nada vai lhe faltar, nem nesta vida terrena, nem na vida espiritual, na eternidade. Mas a ovelha desobediente encontrará os malfeitores para roubarem tudo que ela tem. Foi o que aconteceu com o homem doente da parábola do samaritano. E aquele homem foi assaltado, foi espancado e foi deixado quase que morto. Então, quando nós estamos na desobediência à palavra de Deus, nós estamos dando legalidade ao lobo Satanás de nos encontrar e nos deixar ferido, né? O lobo a encontra e lhe extravia. Até o bom pastor lhe encontrar, né? Do seu erro, lhe convencer, até o bom pastor lhe convencer, porque o Espírito Santo é quem fala aos nossos corações que nós estamos errados e ele nos ajuda a entender o nosso erro e nós, arrependidos dos pecados, confessamos a Jesus e recebemos o perdão e Satanás não tem mais autoridade sobre a nossa vida. Então, até o bom pastor lhe convencer do seu erro e ela, a ovelha, né, arrependida, confessar os seus pecados para o seu pastor, para receber o seu perdão, esta ovelha sofrerá nas garras do lobo, até ela se arrepender, confessar, reconhecer o seu erro, se humilhar diante do bom pastor. Enquanto ela não fizer isso, então ela está sofrendo nas mãos do lobo, de Satanás. Por isso, meu irmão, faça uma reflexão da sua vida. Olhe para dentro de você se você não está em algum pecado. Confesse a Jesus. Peça perdão e abandone. Então, esta ovelha sofrerá nas mãos do lobo, nas mãos dos malfeitores. Mas a ovelha obediente ao seu pastor, mesmo elas entrando na fornalha ardente ou para na fornalha ardente ou parar na cova dos leões ou até mesmo nas arenas dos leões, ou sendo crucificados, tornando-se tochas pelas ruas, o bom pastor as protegem do abismo eterno, do inferno, né? Da condenação eterna. Então, aqui no Salmo 91, os versos do 4 ao 16, lá vai falar sobre a proteção daquele que está no esconderijo do Altíssimo. Aqui o versículo 3 do Salmo 23 nos diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, que águas tranquilas é a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs. Água tranquila. Deitar-me faz em verdes pastos. Pastos é a palavra de Deus como alimento para você. Mas também o alimento físico. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Guia-me à sua palavra. Águas, aqui é a palavra. Então,
refrigera a minha alma. Então a palavra de Deus é um refrigério, é uma frescura no nosso corpo, aquela água friazinha que vai refrescando o nosso corpo, vai refrescando a nossa alma, vai refrescando o nosso espírito, vai dando alívio das tensões, né, das preocupações, das coisas, das ansiedades. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. A palavra de Deus nos guia para a justiça. Então, o servo do Senhor, ele obedece à palavra, ele é justo com os outros, ele não é injusto. Por isso aqui Davi diz, refrigera minha alma, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Qual é o nome do Senhor? O Verbo de Deus. Então o nome do Senhor é o Verbo. E o Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Como é o nome do Senhor? O Verbo de Deus, a palavra encarnada. Então, Cristo é o Verbo, e ele diz o seguinte: por amor do seu nome, por amor da sua palavra, por amor do Verbo de Deus. Então, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor da sua palavra. Seja bem-vinda, Elisângela, que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde de todo mal. Então, Davi diz que o bom pastor, que é Jesus, refrigera a alma dele, o refrigério. Amém, né? Glória a Deus. O refrigério que vem do bom pastor para as suas ovelhas é a palavra de Deus. Então, o refrigério, o nosso refrigério é a palavra de Deus, é a palavra encarnada. Quando estamos angustiados, ela refrigera a nossa alma, dá aquela alegria, né? Então, ela é este refrigério. Aqui, Davi está falando da palavra. Em Lucas 16, 24, nos diz o seguinte. Então, vamos ver o que é que diz Lucas. Nós já estudamos no estudo passado, né? Lucas 16, o verso 24, diz assim, Lucas 16, 24, pensei que eu tivesse marcado, mas eu não marquei. Lucas 16, 24, diz assim, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e me manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, o rico aqui, ele quer um pouquinho do refrigério da água, que Davi está dizendo aqui no versículo 3, né? Refrigera a minha alma. Então, a alma, a água que refrigera a nossa alma é a palavra de Deus, é o Cristo de Deus, é a palavra encarnada que o rico estava querendo lá no inferno.
e não teve mais a oportunidade. Mas eu e você, que já tem Cristo, temos esta palavra, não só nas nossas mãos, mas dentro de nós. Então o rico pede um pouquinho desta água para refrescar a sua língua, mas não lhe é mais permitido, pois ele rejeitou esta água quando ela estava disponível para ele, aqui nessa terra, né? Muitos nos nossos dias estão rejeitando esta água chamada palavra encarnada. Palavra encarnada e escrita, né? A palavra encarnada é Cristo. E a palavra escrito é a Bíblia, não é, que nós temos na nossa mão. Só que quando eles quiserem refrescar a ponta das suas línguas, né? Com esta palavra já não poderão mais, pois ela já não será achada nesta terra. Você pode ler isso em Amós, capítulo 8, né? Amós, capítulo 8, nos diz o seguinte. O que é que Deus nos diz aqui? Amós 8, do 11 ao 14. A palavra de Deus nos diz assim. Agora se congregaram muitas nações. Então, sim. É Amós, não é Miqueias. Amós 8, do 11 ao 14. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Essa sede não é da água física para o nosso corpo, como Amós diz. Não água de beber dos rios. A água é a palavra. E muitos vão desmaiar de vontade de ouvir essa palavra, mas não vão ter mais. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, sede da palavra. Os que juram pela culpa de Samaria, dizendo: vive o teu Deus, ó Dan, e vive o caminho de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Então, esse dia já está chegando. A palavra de Deus já está sendo punida pelo mundo. Os meus vídeos mesmo já estão sendo tirados do Instagram. Mais de 400 vídeos, agora já tem 394. Até a última vez que eu vi. Eles estão tirando a palavra de Deus das redes sociais, estão derrubando os canais, estão pregando a palavra de Deus está sendo caçada por esse povo. E quando a igreja for tirada desta terra, a palavra de Deus não vai poder mais ser pregada, anunciada, lida, e vão pegar aqueles que têm alguma coisa escrita da palavra e vão matar. Então, a sede vai chegar, que hoje as pessoas estão rejeitando ouvir, estudar, meditar, mastigar. Mais tarde vão sentir falta, porque essas mesmas pessoas que estão rejeitando hoje, mais tarde vão querer e não vão ter, assim como o rico da história do rico e Lázaro, né? Queria um pouquinho de água no dedo do Lázaro. O Lázaro é Jesus. Jesus não poderia mais dar água para ninguém quando está no inferno. Quem está no inferno não tem mais esta oportunidade.
A água é aqui nessa vida. Jesus veio nesta vida para nos dar água da vida, para dar a palavra dele, para nos salvar. Então, versículo 3, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, somente a água da vida, chamada palavra encarnada, pode nos guiar pelas veredas da justiça. Só ela pode nos justificar. Só Jesus pode nos perdoar os pecados. Só a palavra dele pode limpar os nossos pecados, para Deus nos justificar. E isso é por amor do nome dele que ele faz isso. E o nome dele é o Verbo de Deus, a palavra encarnada, a palavra que se fez um ser humano e deu a sua vida por nós. João 1, do 1 ao 3 e o 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 91, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque quem está no esconderijo do Altíssimo não vai temer as mortandades, não vai temer o laço do passarinheiro, não vai pular de lugar nenhum, não vai temer as enfermidades, não vai temer nada. Por quê? Porque o bom pastor não vai deixar. Então, o Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo, está seguro, está protegido. Por isso Davi diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Vara é correção para os filhos de Deus e castigo e juízo para os incrédulos. Mas o cajado é proteção, é salvação. O pastor, ele usa a vara e o cajado. A vara para corrigir, o cajado para proteger, o cajado para salvar. Quando a ovelha cai em algum lugar, ele pega com o cajado. No Salmo 23:5 nos diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Preste atenção. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quando a gente vai lá para Lucas, capítulo 15, os versos do 21, Lucas 15, do 21 ao 32, mas eu não vou ler tudo isso, é muita coisa. Que nos diz lá, Lucas 15, do 21. Aqui fala do filho pródigo, né? Não vou ler tudo, que é muito. Mas fala do filho pródigo. O filho pródigo abandonou seu pai, foi para o mundo, gastou o dinheiro todo, né? Ficou na lama. A lama ali representa o pecado, os porcos representam demônios. E ele estava naquele meio, né? Ali fala da casa de Israel, já dei essa parábola.
E quando ele se arrepende, volta para a casa do pai. A gente pode ver isso aí lá em João capítulo 4. Ali a volta da casa de Israel para Deus, né, para Jesus. Então ele se arrepende. O que é que acontece? Ele vai cear, ele vai para as bodas, ele vai ter um banquete. Mas lá na casa do pai tem um inimigo do irmão dele, né? O irmão dele, do filho pródigo, é o seu inimigo. E ele não quer participar desse banquete. Então aqui o banquete é oferecido na frente dos seus inimigos. E é assim que Deus faz. Ainda que eu, versículo 5, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. A unção de Deus, o Espírito de Deus derramado sobre nós quando recebemos Cristo. O Espírito de Deus vem morar dentro de nós. O meu cálice transborda. Que cálice é este? O cálice, o sangue de Cristo nos lava, nos purifica. O Espírito Santo limpa os nossos pecados. Este cálice é o sangue de Cristo. Então, quando somos ungidos, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Este cálice, o sangue de Cristo, nos limpa de toda impureza, né? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, versículo 5. Unges a minha cabeça com óleo, ou melhor, com o Espírito Santo. O óleo aqui representa o Espírito Santo. O meu cálice transborda, ou melhor, a palavra flui da pessoa que já tem o Espírito Santo para as outras pessoas. O cálice, o sangue de Cristo nos limpando. O óleo, o Espírito Santo. Então, o sangue de Cristo. O cálice representa o sangue de Cristo, que nos limpa. E este sangue nos limpa, nos purifica. E a palavra, que é Cristo, ela vai jorrar de dentro de nós para outras vidas. Porque quando somos alcançados por Cristo, pelo seu sangue, a palavra dele, que é ele mesmo encarnado, que deu a sua vida, deu o seu sangue, deu a água, né? Quando Cristo foi furado na costela, saiu água e sangue. Ali representa a palavra e a vida de Cristo. Então, o cálice, o sangue, a vida foi dada para que esta água fluísse de nós, jorrasse para outras pessoas. Então, nós precisamos ter esta água jorrando. Nós temos que ir até as outras pessoas, assim como a mulher samaritana foi até a cidade, pregou para aquelas pessoas e muitos aceitaram Jesus. Muitos creram em Jesus. Então, todos aqueles que têm Cristo como o seu bom pastor, esta pessoa, assim como Davi, tem a certeza que a bondade do Pai Eterno e a sua misericórdia seguirão a eles. Eles tinham certeza que a bondade e a misericórdia de Deus seguia ele por onde ele ia. E assim somos todos nós, os filhos de Deus. A bondade de Deus e a misericórdia de Deus estão conosco todo o tempo. Enquanto vivermos neste mundo que jaz no maligno, e para sempre na eternidade,
o Pai está conosco. A sua bondade, sua misericórdia não é tirada de nós. E é certo que habitaremos na casa do Senhor por longos dias nesta terra e para sempre na eternidade. Então, o que é que diz lá em João 14, do 1 ao 3? Jesus diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, né? Vou ler aqui. Não se turbe, não se preocupem, não fique preocupado no coração de vocês. Então, como ele diz, versículo do 1 ao 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, esta é a promessa de Cristo para nós. E aqui Davi está dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, que a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, este habitar será para sempre no céu e longos dias nessa terra, porque será até a nossa morte ou a volta de Jesus. Se Cristo é o pastor e eu, estando nele, nada me faltará, nem nesta terra, nem na eternidade, pois ele cuida, protege, salva cada um dos seus filhos. Glória a Deus, glória a Jesus. E você, meu irmão, você está tendo Jesus como seu pastor, como seu Senhor? Você vive na obediência a Cristo? Se você ainda não vive, viva, Jesus está vindo. E aqueles que estão na desobediência a Ele não vão subir. E se você que ainda não tem Jesus, quer receber Jesus, ore comigo. Antes, dê o seu bonzinho. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. O Instagram e o YouTube não estão compartilhando. Não estão notificando. Estão derrubando os meus vídeos. Poucas pessoas visualizam, mesmo assim ele está derrubando, porque o conteúdo não pode ser falado, porque é a verdade, sem mistura com heresias. E ele não se agrada disso. Mas você que está ouvindo, mande para alguma pessoa. Aperte aí no coraçãozinho, no like, compartilhe, comente, e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, obrigado pela tua palavra que foi pregada, foi anunciada, foi ensinada. Essas pessoas que ainda não te conhecem, querem aceitar o Senhor agora, estão orando comigo, Senhor, que o Senhor perdoe os seus pecados, que o Senhor entre nessas vidas, que elas venham te servir daqui para frente, que teu Espírito venha guiar os passos dela, que o Senhor seja o pastor delas e abençoe os teus filhos que já são teus filhos, que o Senhor nos ajude a ser fiel a cada dia mais. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, até o próximo vídeo.